Oi, crianças! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da EBD e hoje teremos uma aula especial. Vamos orar? Obrigada, Deus, por mais essa aula, pela vida de cada criança, pela minha vida, Senhor, que eu possa estar transmitindo, Senhor, aquilo que Tu queres neste dia, Pai. Fica conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a reforma protestante. O que é reforma? Vamos primeiro aprender o que significa reforma. Reforma é quando nós pegamos alguma coisa que não está muito legal e queremos consertar. Por exemplo, a nossa casa já está de um jeito que a gente não está gostando muito. Então, nós vamos fazer uma reforma. Por exemplo, vamos consertar aquilo que não está tão legal. E o que é protestante? Protestar significa a gente reclamar de alguma coisa que não está certa. Por exemplo, se um amiguinho seu chamar uma palavra que desagrada a Deus e a gente diz assim, fulaninho, ou seja, o nome do amiguinho da gente, e a gente diz assim, não fale isso. Isso é reclamar, é protestar. É quando nós reclamamos de alguma coisa que não está certo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um homem que viu algumas coisas que estavam erradas e queria consertar. Quem é esse homem? Esse homem é Lutero. Lutero, o nome dele é Martinho Lutero. Lutero era monge da Igreja Católica. E o que é que Lutero percebeu? Lutero percebeu que a igreja, ou seja, as pessoas, os padres, os bispos daquela época estavam ensinando coisas que não estavam na palavra de Deus, ou seja, estavam ensinando coisas erradas. E o que é que Lutero resolveu fazer? Lutero resolveu propor, ou seja, dizer que não estava certo e deveria mudar aquilo que estava errado. Isso é protestar, mudar o que está errado. Então, o que é que ele disse? Vou escrever aquilo que não está correto para dizer às pessoas que essas coisas que estão sendo ensinadas não estão certas. Então, Lutero foi lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele percebeu que tinha muitas coisas que estavam sendo ensinadas que não estavam na Bíblia. E na Bíblia ele leu o seguinte, olha só, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Vamos repetir? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O que é a verdade? Para nós, cristãos, a verdade é a Bíblia, é o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é verdade? Então, aquilo que está na palavra de Deus, que nos ensina o que é certo, nos liberta de fazer as coisas erradas, nos livra de fazer as coisas que desagradam a Deus, nos ajuda a não desobedecer a Deus, nos faz fazer aquilo que está escrito na Bíblia, que é a verdade para nós, tá certo? Vamos repetir novamente o versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Muito bem. Então, Lutero, ele escreveu uma tese, que são uns pontos que ele percebeu que não estava certo. Foram 95 coisas que ele percebeu que estava sendo ensinado errado. Por que as pessoas não percebiam que estava errado? Porque naquele tempo, a Bíblia não é como nos dias de hoje, que todo mundo tem Bíblia, ou melhor, quase todo mundo tem Bíblias, e não era traduzida em várias línguas, só era numa língua que era conhecida pelas pessoas da igreja. E por que Lutero conhecia a Bíblia?
porque ele era um monge, tinha estudado. Lutero, ele se formou em artes, ele ia ser advogado, deixou a faculdade de direito para se tornar um monge. E ele também ensinava. Então, Lutero era um homem que tinha bastante conhecimento, conhecia muitas coisas. Então, Lutero fez o seguinte: ele propôs à Igreja Católica que essas teses fossem lidas para que eles pensassem em mudar essas coisas. Só que naquele tempo, não é como nos dias de hoje, que nós temos o Facebook, o Instagram, telefones. Naquele tempo, tudo que era importante eram colados nas portas da igreja. Por que na porta da igreja? Porque todas as pessoas passavam por ali. Ali na porta da igreja, tudo que era importante era colado lá. E foi lá que Lutero colou os erros que a Igreja Católica estava fazendo. Claro que eles não gostaram disso. E o que é que eles fizeram? Perseguiram Lutero. E ele começou a ter que se esconder também, né? Porque eles queriam pegar Lutero para que Lutero dissesse que aquilo que ele tinha ensinado estava errado. Mas quanto mais Lutero lia a Bíblia, que é a palavra de Deus, mais ele entendia que as coisas não eram como estavam sendo ensinadas. Então, Lutero, ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, porque Lutero, ele era alemão, tá certo? Então, ele começou a traduzir o Novo Testamento para a língua que era a língua que ele falava, o alemão, que era onde ele havia nascido, na Alemanha. Então, daquelas 95 teses que Lutero havia escrito, ele separou 5 principais coisas. Dividiu aquelas 95 coisas em 5 que são as principais. E agora nós vamos falar sobre elas. Que hoje nós dizemos que essas são os 5 pontos principais da igreja protestante, que é a igreja evangélica. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos também precisar agora da nossa Bíblia. Peça para o papai ou para a mamãe pegar a Bíblia para vocês, porque nós vamos ler alguns versículos na Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Então, Lutero começou a ler a Bíblia e percebeu uma coisa muito importante. Ele percebeu que tudo que nós deveríamos fazer tinha que estar na Bíblia. E nós chamamos esses 5 pontos principais que Lutero escreveu de solas, no idioma latim, que era a língua que as Bíblias eram escritas naquele tempo. Então, a primeira, e sola significa somente. A primeira delas fala sobre a Escritura, que é a Bíblia Sagrada. E ela é assim, olha, somente a Escritura. Tudo que somos, cremos e tudo que fazemos precisa estar em obediência ao que a Bíblia diz. Ela é a palavra de Deus. E nós devemos fazer aquilo que está na palavra de Deus. Vamos ver qual foi o versículo que Lutero usou para dizer isso, porque todas as coisas que ele escreveu estavam na Bíblia. Vamos lá abrir. 2 Timóteo, eu já marquei na minha Bíblia, para a gente não demorar. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16, 17. Que diz assim. Deixa eu achar aqui. Vixe. Não estou achando. 15. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa é a parte da Bíblia que Lutero usou para explicar
que nós devemos somente seguir a Bíblia, somente as Escrituras, que é a palavra de Deus. Muito bem, crianças. A outra que ele falou, que é a segunda sola, como eles dizem, que fala assim pra gente: somente Jesus. Jesus é o único meio de nos achegarmos a Deus. Não existe outra forma da gente consertar o relacionamento do homem com Deus sem ser através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, somente Jesus, somente a Cristo, somente Cristo nos liga a Deus. É através do sacrifício de Jesus na cruz que nós somos salvos. E nós temos o versículo que fala sobre isso, em 1 Timóteo 2:5. Vamos abrir? 1 Timóteo 2:5. Deixa eu procurar aqui. 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Este é Cristo Jesus, o homem que se deu a si mesmo em resgate de nós todos, para testemunho que se deve dar nos tempos oportunos. Então, somente Jesus é quem nos liga a Deus. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Lutero também falou sobre mais um ponto importante. Vocês lembram que eu falei que eram 5 pontos? O outro ponto importante é somente a graça. Somente a graça. E ele usou um versículo bíblico que está em Efésios 2:8-9. Deixa eu procurar aqui. Efésios 2:8-9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça vem de Deus. Quando Deus mandou Jesus à terra, foi através da graça dele, para que a gente pudesse ter novamente, por causa do pecado, nós podemos ter vida novamente com Deus, conversar com ele, poder estar com ele, não é verdade? Então, por isso que nós dizemos que é somente pela graça de Deus. A outra também que ele falou foi sobre a fé. Então, somente a fé. Que para nós sermos salvos, é necessário termos fé em Jesus. Ele é o Cristo. E é Deus quem nos dá a fé para crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E a fé é um dom de Deus. Vamos ver isso na Bíblia, em Gálatas. Vamos procurar. Mamãe e papai, ajudem. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Então, nós devemos entender que somente a fé em Deus e em Jesus é que nos vai fazer ser salvos. E para que nós sejamos salvos, livres dos pecados, é necessário que a gente aceite Jesus em nossas vidas, como o nosso Senhor e Salvador. Outra coisa importante que Lutero falou, além dessas que nós já falamos, que é a quinta e a última, né, que ele falou, é que somente a Deus a glória. Que nós só devemos dar a glória a quem, crianças?
a Deus. Somente Deus é merecedor de toda a glória. Nenhum homem, por melhor que ele seja, nosso papai ou nosso vovô, eles podem ser dados a glória. A glória tem que ser dada a Deus, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos é Deus quem nos dá. Então nós devemos ser sempre gratos a Deus, e toda a glória e honra deve ser dada somente a Deus. Então nós encontramos na Bíblia, né, um dos versículos que fala sobre isso, tá em 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios. Hoje eu deixei pra gente procurar na Bíblia. 10:31. Deixa eu procurar aqui. 1 Coríntios 10. Quem disse que eu tô achando aqui? Chega. 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer em nossa vida deve ser para a glória de Deus. Por exemplo, eu trabalho sem ser na minha casa. Lá no meu trabalho, eu tenho que fazer meu trabalho do melhor jeito, para a glória de Deus. Se você em casa, você vai ajudar a mamãe ou o papai em casa a fazer qualquer coisa, vocês têm que fazer muito legal. Sabe por quê? Para ser dada a glória a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser dado a glória a Deus. E é importante essa atitude de Lutero, por quê? Porque através dessa reforma que ele propôs, que ele quis que a Igreja Católica fizesse, nós hoje temos acesso à Bíblia. Hoje a Bíblia já é escrita para várias pessoas. Todos nós podemos ter nossa Bíblia em casa. E a Bíblia, queridos, é para a gente estar usando, lendo a palavra de Deus. Peça a papai e a mamãe para estar lendo com vocês as histórias da Bíblia, tá certo? É muito importante. E através da vida de Lutero, essa reforma, ela não foi feita como ele queria que fosse feita. Na verdade, o que Lutero queria era que a Igreja Católica assumisse que tinha errado e consertasse aquilo. Só que a Igreja Católica não aceitou fazer isso. E com isso, outras pessoas que começaram a ler aquilo que Lutero escrevia, os livros, porque Lutero escreveu vários livros, ele compôs músicas, inclusive ele escreveu para crianças também. Então, eles fizeram assim, eles não quiseram aceitar a ideia de Lutero de fazer essa reforma naquilo que tinha sido ensinado de errado. Eles preferiram continuar ensinando errado, e dali surgiu uma nova parte da igreja cristã, que é a igreja que nós somos, cristão, aqueles que acreditam em Cristo. Então, a partir dali se formou uma nova igreja, que é a igreja protestante. Ela surgiu depois dessa ideia da reforma. Por isso nós chamamos reforma protestante. Foi uma reforma da igreja, para tirar aqueles erros que tinham sido ensinados. E com isso, nós devemos celebrar essa data da reforma protestante. Por quê? Porque através dessa reforma, hoje nós temos o conhecimento da Bíblia. Podemos ler a Bíblia e devemos sempre agradecer a Deus, porque Martinho Lutero, ele viu que tinha uma coisa errada e ele queria que fosse feito o conserto. E nós, eu e você, quando nós vemos alguma coisa errada, também devemos fazer, dizer o que está errado. Se necessário, devemos falar para que aquilo seja mudado. Então, crianças, hoje nós aprendemos a importância de um homem
que viu uma coisa que estava errada e que ele quis consertar, tá certo? Então, por isso que no dia 31 de outubro é comemorado a Reforma Protestante. Um homem que viu aquilo que estava errado e quis consertar. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais essa aula, pela vida de cada pessoa que irá assistir, Senhor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque Tu colocou no coração de Lutero o desejo de trazer mudanças para a Tua igreja. E que nós também, Senhor, se acharmos que tem alguma coisa errada, Senhor, que nós possamos falar com graça para que isso seja mudado, Senhor. Muda, Senhor, aquilo que tem te desagradado, Senhor. Que cada um de nós muda em nós. Reforma também, Senhor, a nossa vida. Se tem algo na minha vida, na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo, na vida de alguma criança que estiver assistindo esse vídeo, Senhor, que está te desagradando, Senhor, mostra para que nós possamos reformar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Até a próxima semana, para a nossa próxima aula da EBD, se Deus quiser.